Aqui tá a placa montada, tá? A minha placa que eu já montei. É o que vai ser enviada para quem comprar. É a placa, só placa, tá? Placa limpa, sem componente nenhum. E aqui é a plaquinha do DAC, também vai junto, tá? Pelo mesmo valor, que ela vai colocada aqui. Tá? O meu DAC tá aqui, ó. Eu montei dois MCPs e o ADS. E ele vai aqui encaixado aqui. E aqui vai a conexão com o Arduino. Aqui é o LED de corrente constante, que eu coloquei assim, porque depois vai conectado daqui e vai lá para o Arduino também, para indicar no display. Mas eu deixei o LED aqui para utilizar por enquanto. Então a plaquinha eu estou usando dois transistores ali, coloquei esse dissipador aqui para poder fazer uns testes. Tá? O fusível, eu deixei o lugar para colocar um fusível de soldar, mas eu não achei para comprar um fusível para soldar, então eu soldei um terminal aqui, emendei aqui. Aqui está as entradas dos tapes do transformador. E aqui ficou uma pequena falha porque a serigrafia acabou não saindo, que ela tá ali, ó, mas ela acabou não saindo, mas aqui é o 0. Não vai fazer foco, filhote. Aqui é o 0, 10, 20 e 30, tá? Aqui eu estou usando esse conector. Aqui, eu estou usando esse conector igual de cooler, porque eu tenho vários aqui, e é onde vai ligar o chaveador dos relés, relé 1, relé 2 e o VCC, que é o comum. Aqui é a entrada de 30 volts. Cara, não está fazendo foco. Aqui é a entrada de 30 volts para a parte de controle. Tem a ponte retificadora e o filtro dele. Já vou falar desse jumper. Então aqui, ó, vamos meio que por blocos. A parte de cima, daqui para cima, é a parte de potência, né? Capacitor de filtro, ponte retificadora. Aqui um resistor de carga, dois resistores de balanceamento. Aqui tem mais um resistor de carga. Esse aqui fica antes dos reguladores e esse aqui fica depois dos reguladores. Aqui o resistor shunt, que eu estou utilizando esse SMD, que eu tirei daquele modulinho do INA 219, 226. No caso, aqui, ó, a trilha do resistor shunt, ela teve que passar da parte de baixo aqui da placa para a parte de cima, tá? Então, se você utilizar um resistor shunt igual eu coloquei aqui, SMD, é interessante fazer isso que eu fiz. Eu atravessei um terminal de um componente aqui, ó, e soldei ele. Tá vendo? Para reforçar essa trilha, essa passagem pelo furo da placa, para não deixar a corrente só pelo furo ali, pelo terminal metalizado, para ficar melhor a transferência de corrente. Ou se colocar um resistor aqui desse tipo aqui, ele já tem o furo aqui para soldar, né? Vai um aqui, outro aqui, aí o próprio terminal já vai estar conectado. Tá, então voltando aqui, esse primeiro bloco aqui, ó, mais ou menos por aqui, né? É a parte de alimentação do circuito de controle. Então eu tenho aqui, ó, um regulador de tensão LM317, aqui eu tenho outro. Esse aqui vai fazer a regulação de tensão para o operacional que controla a tensão, porque ele vai receber uma tensão maior. E esse aqui vai fazer a regulação de tensão para o segundo operacional, que aqui, ó, eu estou usando um LM358 para fazer o controle de corrente. Então ele aceita até 32 volts de alimentação. Aqui para o controle de tensão, eu acho que não vai aparecer, mas eu estou usando o TL081, tá? Eu fiz testes com o MC34071, que aceita uma tensão maior, mas como é duro de achar, eu tive que comprar no AliExpress, aqui no Brasil
é duro de achar e quando acha tá bem caro, eu quis fazer uma versão que funcione também com um CI fácil de achar, um operacional fácil de achar. Então eu usei o TL081. Então aqui nesses reguladores de tensão, esse daqui vai ser a tensão sempre fixa, vai ter 20 volts. Agora nesse daqui, dá para trocar um resistor aqui e selecionar entre 33 ou 38 mais ou menos, até 40, dependendo do CI. No diagrama está explicado isso daí. Esse primeiro aqui, ó, é o ICL7660, que faz a tensão negativa. Vai ser responsável pela tensão negativa que alimenta o rail negativo dos operacionais, em conjunto com esse Zener aqui para regular a tensão nele. Tá? Aqui eu estou usando um chip 31. Ele é bem mais robusto que o BD 139. Dá para usar o BD se quiser, é só colocar ele ao contrário, você vira ele de costa aqui, porque a pinagem dele é invertida, os dois pinos externos, dá para pôr também. Aqui eu tenho o trimpote de ajuste da tensão de saída. Aqui eu tenho o trimpote de ajuste do offset de 0 volts. E aqui o trimpote do ajuste da corrente de saída. Tá? Borne de saída está aqui. Está indicado aqui, ó, o mais e o menos. E aqui um conector do sensor. Eita, aqui. Sensor mais, sensor menos. Esse sensor aqui para utilizar, você vai colocar aqui, né, o sensor. Vai levar os dois fios até o borne da fonte. E vai colocar aqui também os dois fios e vai ligar junto com esses dois. No caso aqui nos testes eu estou ligando assim, para poder fazer teste, mas aí vai tudo lá no borne da fonte. Na prática é melhor deixar esses fios aqui o menor possível, tá? Eu coloquei isso daqui para não ter queda de tensão e nada, mas se deixar esse fio aqui muito longo eu tive alguns probleminhas, porque a própria resistência dele às vezes influencia ali no feedback do operacional. Então é melhor deixar o mais curto possível aqui. E o que tem a mais aqui na placa, ou melhor, o que não tem, é o seguinte. Esse capacitor C9 eu removi e esse capacitor C12 eu também removi. Tá? Eu tive algumas instabilidades aqui. Tá? A montagem padrão é bom utilizar para não dar realimentação e aqui um filtro de saída. Mas aqui no meu caso acabou prejudicando. Tá? Não sei explicar exatamente porquê, mas eu estava tendo um problema de oscilação de tensão e eu removi os dois, fazendo bastante teste, né? Eu removi esse daqui e removi esse daqui, problema resolvido, tá? Pode ser que depende das características do operacional, depende do modelo, às vezes dá alguma diferença. E aqui onde vai estar conectado, faz foco, filho. Onde vai estar conectado aqui, ó, a entrada do ajuste de tensão, do ajuste de corrente e aqui o feedback da medição de corrente e medição de tensão. Quando vai colocar o DAC, cadê o DAC? Tá, o DAC já está aqui, ó. Eu tenho aqui uma entrada de alimentação nele, que está vindo 12 volts. E aqui eu tenho o TL431, que não vai dar para ler, mas é um TL431, ajustado para 4 volts. Eu estou usando uma referência de 4 volts para esses módulos, tá? E ele já joga aqui a saída do V7 e a saída do I7. Se quiser usar essa fonte sem o DAC, com 2 potenciômetros, você pode vir aqui e colocar um potenciômetro aqui e outro aqui para ajuste de tensão e corrente. Nesse caso, você precisa colocar aqui no lugar do U3 um 78L05 e um capacitorzinho aqui de 10 micro, só para estabilizar. Esse 7805 faz a referência de tensão que entra no potenciômetro para fazer o ajuste. Tá? Como aqui eu estou usando o DAC, o DAC já tem a referência de tensão dele e já joga a tensão direto aqui, eu não preciso do 7805 aqui. Se ele tiver aqui no circuito e eu mesmo assim colocar o DAC aqui, não vai ter problema nenhum, funciona. Só que o Terra do 7805
né, o negativo do 7805, ele vem aqui depois, ele vem depois do resistor shunt. Se pegar ele antes do resistor shunt, eu não tenho precisão no ajuste. Ele dá queda de tensão. Então, eu preciso pegar a referência depois do resistor shunt. E o 7805 consome em torno de 2 a 3 mA. Então, se você utilizar o DAC e deixar um 7805 aqui na placa, não vai zerar a corrente que ele vai passar por aqui, vai estar medindo a corrente que ele está consumindo. Então, vai ficar marcando ali no medidor esses 2,8, 3 mA aproximadamente. Tá? Dá para compensar isso? Se quiser no software, dá. Você pode compensar lá no software e zerar. Tá? Mas eu só estou avisando. Se for usar o potenciômetro e o 78 aqui, é bom utilizar uma fonte não. Utilizar um medidor de tensão externo, tá? Dá para montar essa placa aqui sem esse DAC aqui, se quiser. Entendeu? E esse jumper aqui é o seguinte. O que ele faz? O 5 aqui é um jumper que eu não coloquei aqui. Pra pôr... Teoricamente é para pôr um jumperzinho desse tipo, ó. Se você for utilizar assim. O que ele faz? A melhor configuração para a utilização dessa placa é do jeito que ela está montada aqui. Um transformador de 4 taps na saída, tá? Um 0 volts, 10, 20 e 30, com os relés para chavear, com o chaveador aqui. E aqui uma alimentação fixa de 30 para a parte de controle. Mas eu não tenho um transformador com esse monte de saída aqui. E eu não tenho um transformador que tenha uma saída a mais também. Posso utilizar um transformador de saída simples? Pode. O que você vai fazer? Tá, vamos voltar na explicação aqui. Por exemplo, se você tiver um transformador com saída simples, 0,30 volts só, dá para usar aqui? Dá para usar. Você não vai colocar os relés, você vai colocar o rolamento do transformador aqui e aqui, por exemplo, tá? E aí você vai jampear esse que vem aqui, ó, que é o primeiro que vem aqui, ó. Vem nesse, você vai jampear esse com esse, que esse aqui é a saída, ó, é a saída que vai lá na ponte retificadora, certo? Então você vai colocar um transformador simples ligado aqui e aqui e vai pegar e vai fazer um jumper daqui e aqui. Quer dizer, a saída você não vai ter o chaveador, vai ficar sempre alimentado. E como você não vai ter o chaveador, você pega e coloca jampeia esse J5 aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a própria tensão desse retificador e desse capacitor de filtro e vai jampear para a parte de baixo aqui do circuito. Então você não vai precisar dessa entrada separada aqui de 30 volts. Na prática não precisa nem não coloca a entrada, não precisa nem dessa ponte retificadora e nem desse primeiro capacitor. Pode tirar esses componentes, faz um jumper aqui no J5 e o circuito vai funcionar. Só como exemplo, ó, nos meus testes eu acabei fazendo essa plaquinha aqui. Eu fiz aqui, essa aqui eu fiz em casa antes dessa aqui estar pronta para testar. É uma placa simples, sem chaveador, não tem tensão negativa aqui para alimentar. Estou usando 2 LM358, tá? Ela tem basicamente o mesmo funcionamento dessa, mas ela é limitada até 24 volts, 25 no máximo, por causa da tensão dos operacionais. Tá? Provavelmente eu vou usar essa plaquinha aqui no meu canal de baixa tensão depois da fonte. E aqui está o DAC dela, que também fiz aqui em casa. Então eu vou fazer as ligações aqui da plaquinha. Então aqui eu tenho o transformador, eu tenho a primeira saída. Para de balançar, filho. Primeira saída aqui, ó, 0. Depois a saída de 10.
saída aqui, ó, de 20. E a última, opa. E a última aqui, saída de 30. Aqui eu tenho a saída fixa de 0,30, né, de baixa corrente, que é só para o circuito de controle. Vai aqui. Aqui eu tenho o chaveador dos relés, os 3 fiozinhos que vem do Arduino. Cachorro. Aqui, bom, aqui é o seguinte. Aqui eu tenho o feedback, que vai daqui até na saída. No caso eu vou colocar assim, ó. Terminal menos. Menos e o mais. E aqui eu vou colocar ali também, ó. Aqui, ó, tem o menos, feedback menos. E o feedback mais. Faz de conta que esse borne aqui é a saída da fonte. Aqui eu tenho o LEDzinho. Vou colocar aqui. O DAC vai aqui, ó. E aqui, ó, a alimentação dessa parte. Também tem aqui outra ponte retificadora. Vem aqui dessa saída de 12 volts ali, ó, do transformador, para alimentar aqui a parte do circuito digital. Se eu ligar a saída ali, ó, tá ligado, já tá funcionando. Bom, essa montagem, tá, o que vai ser enviado é a placa e a placa da fonte, né, com a plaquinha do DAC. Essa parte aqui da montagem do controle digital, com Arduino, display, teclado, isso aqui só vai o diagrama, tá? Isso aqui cada um monta do jeito que achar melhor. Não é complicado, é bem simples. Vai ter só, aqui no meu caso, eu tenho aqui um retificador e filtro e um regulador de tensão, porque eu estou usando o próprio transformador para alimentar, mas se você quiser colocar direto uma fontezinha de 12 volts, pode eliminar essa parte. Então aqui só tem o Arduino, né, o microcontrolador, o display, o encoder, as teclas, né, o tecladinho e os 2 transistores para chaveamento. A princípio eu não fiz controlador de temperatura, né, não fiz sensor de temperatura e controlador de cooler, porque eu tô sem memória, tá? Eu preciso refazer esse código para não ter que utilizar outro microcontrolador com mais memória. Eu preciso refazer esse código, ver se eu consigo liberar a memória para colocar mais funções. Tá? Por enquanto está funcionando assim, pode ser que depois eu mude. Mas essa montagem aqui, você pode montar em placa perfurada, placa universal, é coisa simples. O diagrama vai estar junto no mesmo link. Aqui, ó, para quem for montar, qual que é a recomendação que eu faço? Não coloca nenhum CI, tá? A hora que você for montando. A montagem não é difícil, mas ela tem bastante componentes, então toma cuidado para não inverter valor de resistor, que é o que mais pode dar problema, porque as outras peças é mais difícil de inverter. Então, se trocar o resistor de lugar, o valor, pode ser que dê algum problema. Então, a primeira vez que você montar, para ligar, não coloca nenhum CI e checa as tensões. Eu vou tirar esse fio do chaveador aqui, que não vai precisar dele agora. Então, ó, se eu vier aqui, ó, na saída do... tá ligado aqui, tá alimentada. Eu tô com 30 volts AC entrando aqui. Se eu vier aqui, ó, na saída da ponte retificadora, ó, você vê que eu tenho 38, tá? Que é da parte do circuito de controle. Aí eu tenho aqui, ó, os 2 reguladores de tensão. Esse aqui de baixo, o pino do meio, que é a saída, vem aqui, ó, eu saio aqui 20 volts, tá vendo? 19.4.
em torno de 20, tá legal. E esse outro é a saída de 33. Tá ali, ó. 33. Beleza. Aqui, ó. ICL 7660. A entrada de alimentação dele é no pino 8. Lembrando que ele está aqui de ponta cabeça, né? Então o pino 8 vai ser aqui, ó. Se eu pegar aqui no pino 8 dele, eu tenho 4,6. Tá? Por que eu tenho esse 4,6? Porque esse Zener faz a regulação de tensão que alimenta ele. Esses 20 aqui, ó, 19,5 que tá dando, entra no Zener, e o Zener aqui, ó, sai aos 4,6, que vem aqui no ICL 7660. E o pino 5 é a saída do 7660. Então, se eu vier aqui no pino 5, eu tenho que ter uma tensão negativa. E é o que eu tenho aqui, ó, menos 4,2. Beleza? Se a gente vier aqui no primeiro operacional, o pino 7 é o pino de alimentação dele. Então, é esse aqui, ó. Eu tenho os 33, tá vendo? E o pino 4 é o pino de alimentação negativa. Esse aqui. Eu tenho os menos 4,2. Esse daqui, o pino de alimentação é o 8. Eu tenho aqueles 19,4 lá, ó, seria os 20. E aqui no pino 4 eu também tenho os menos 4,2. Tá? Então, antes de colocar os 6 todos, faz a verificação para ver se a alimentação do ICL7660 está chegando aqui os 4,5, 5 volts no máximo. Chegou? Beleza. Coloca ele no lugar. E aí verifica nesses dois aqui se está chegando a alimentação deles certinho, para depois colocar eles na placa. E o primeiro ajuste, depois que estiver pronto, aí ajusta primeiro pelos potenciômetros aqui, né, pelos trimpotes, e depois vai lá e calibra pelo software. Mais um detalhe aqui em relação à alimentação da placa. Aqui, ó, se jampear ali, dá para eliminar. Vou tirar esse fio da frente de novo. Se jampear ali, né, tiver um transformador simples, onde você não tiver o chaveador, não vai precisar usar essa alimentação de 30. Vai entrar uma alimentação simples aqui e vai alimentar a placa toda. Lembrando que nessa configuração você vai estar forçando aqui, né, meio que sobrecarregando os transistores de potência, porque você não vai ter o chaveador para chavear a tensão em cima dele, ele vai ficar o tempo todo com a tensão máxima em cima. Tá? Tem que lembrar disso e colocar um bom dissipador, colocar 2 aqui, ou se for fazer uma fonte muito potente, colocar até 3 se for o caso. Tá? Então aqui você consegue fazer funcionar com um transformador com uma saída simples. Já a alimentação aqui da parte do circuito de controle, obrigatoriamente tem que ser uma fonte separada. Você não pode puxar nenhuma derivação que tem ali e trazer aqui para a placa de controle. O meu eu estou alimentando aqui, ó, com esse enrolamento separado do transformador. Ou então, se você não tem um transformador com a saída separada, você coloca uma fonte aqui de 12 volts, uma fonte chaveada. Você pode até colocar uma fonte de 5, só que aí você vai ter que recalcular a referência aqui e os relés, porque esse 12 que eu estou colocando aqui, e eu tenho aqui um 7812 aqui, ó, estabilizando, é o que alimenta o Arduino na entrada VIN e alimenta diretamente os relés que são de 12 volts. E aí sai aqui os 12 volts para alimentar o DAC. A alimentação do DAC vem daqui. Ele vai conectado na placa de baixo, mas ele não pega a alimentação dela. Tá? Por que não pode, essa alimentação aqui não pode ser comum com aquela? Eu vou pegar um diagrama aqui. Está desatualizado esse aqui, mas dá para ter uma noção. Tá? Essa fonte tem o shunt na linha negativa, certo? Aqui, ó, eu coloquei um símbolo de terra aqui no diagrama e um símbolo de terra aqui, só para exemplificar, só para demonstrar que essa linha negativa está em comum com essa linha negativa. Mas esse ponto aqui, antes do resistor shunt, não pode ser aterrado.
de jeito nenhum, tá? Se você precisar aterrar a saída, você vai ter que fazer o aterramento aqui, ó, na saída menos na saída negativa da fonte. Se você aterrar esse ponto aqui antes e conectar sua fonte em algum equipamento, e esse equipamento também tiver o negativo aterrado, você vai estar fazendo um jumper aqui, praticamente. Você vai fazer o bypass do resistor shunt e você vai perder o controle de corrente e vai perder a medição de corrente. Tá? Então você não pode aterrar esse lado aqui, assim como você não pode ter a alimentação desse circuito de controle, né, dessa parte de controle, em comum, com terra comum com o que está ali na fonte, porque senão você vai fazer um jumper e vai bypassar o resistor shunt, e aí você vai perder todo o funcionamento da fonte. Aqui, ó, na parte da referência de tensão do ADC e do DAC, eu estou jogando aqui os 12 volts, entra aqui, ó, tá dando 11.8, né? Aí depois de regulado aqui pelo TL431, esse resistor aqui é o que faz o limite de corrente. Aqui na saída desse resistor é o que alimenta os modos, tá? 4,0190, que é os 4 volts de referência que eu estipulei para eles funcionarem aqui. A parte de calibração aqui é o seguinte: tem esses dois trimpotes aqui. O primeiro é o ajuste da tensão de saída e o segundo é o ajuste de 0 volts, o offset de 0 volts. E esse terceiro trimpote aqui é o ajuste de corrente. Então, para começar a ajustar, eu vou vir aqui, ó, vou colocar 5 volts, por exemplo. Tá, o meu já está calibrado. Vou entrar aqui no menu, tá, o botão 1. O menu eu só coloquei proteção de tensão e proteção de corrente, tá? Não tem mais memória aqui. Eu vou ter que migrar esse código depois, começar a tirar as bibliotecas para poder liberar a memória. Por enquanto está funcionando assim. Você vai entrar na última opção aqui de calibração. E aí tem 4 opções aqui: calibrar o medidor de voltagem, calibrar o medidor de amperagem, calibrar a tensão de saída e calibrar a corrente de saída. Essa calibração da tensão e da corrente é a mesma coisa que os trimpotes fazem, tá? O primeiro ali e esse aqui. Aqui é um ajuste fino a mais que dá para fazer se precisar. Agora, a calibração do medidor é só no software, não tem calibração ali na placa. Então aqui a gente vai tomar por base o seguinte: tá vendo que está marcando 10.000? 10.000 é o zero, tá? Para baixo de 10.000 ele vai diminuir a tensão lida, e para cima de 10.000 ele vai aumentar a tensão lida. No caso, a saída aqui eu não calibrei por aqui, eu estou calibrando só pelo hardware. Se precisar fazer um ajuste fino aqui depois, eu tenho opção. Mas o medidor, ó, pode ver que ele já está com os números alterados. Se olhar aqui, ó, eu estou com 4992. Aqui no meu multímetro, ó, 5004, tá? Se eu vier aqui na primeira opção, aí tem aqui, ó, X10, X100, X1. Se eu deixar em X1, ele vai aumentar ou diminuir de 1 em 1. Então, pelo encoder aqui, eu consigo mudar o número lá. Tá vendo que está alterando? Eu vou colocar de 10 em 10 para ficar mais fácil de ver. Pode ver que ele está marcando 499. Ó, tá 10.750. Se eu colocar no 10.000, 10.000 quer dizer que eu não estou influenciando nada no hardware. Então, dependendo da variação que eu tiver no divisor de tensão, eu venho aqui e altero. Pode ver que ele começou a marcar 4.6, mas a saída não mexeu, ó. Continua saindo 5 volts, porque aqui eu estou calibrando só o medidor. Então eu vou aqui e vou aumentar até que a medida que ele está medindo, que ele está lendo aqui, fique correta.
Tava 10.750, né? Eu já tinha calibrado. Aí você compara ali com o multímetro, tá? E calibra aqui a tensão. A corrente, mesma coisa. Você coloca uma carga aqui, eu vou colocar um resistor de carga aqui. Olha, começou a marcar a corrente aqui de 62 mA. Eu não tô com um amperímetro aqui, peraí, deixa eu colocar um amperímetro junto. Pronto, ó, liguei o amperímetro aqui em série, tá naquele segundo multímetro aqui. Tá marcando 54,6 mA. Pode ver que aqui, ó, eu tô lendo 62. Eu vou voltar para a tela aqui, ó. Tá vendo? Ele tá lendo 62. Então vamos calibrar. Volta aqui no menu, volta aqui em calibrar. Vou aqui no medidor de amperagem. 62, eu tenho que colocar 54. Eu vou baixando aqui, ó. Tô baixando de 10 em 10, tá? Pode ver que o número tá baixando. Cinquenta e quatro. Beleza. 54. Eu vou aumentar a tensão aqui para aumentar um pouco a corrente. 10 volts. Tá marcando 91. Agora, ó, ali já está no 109, tá vendo? Tem que ir fazendo a média aqui e fazendo o ajuste até chegar o mais próximo possível do ideal. Então, vou vir aqui e aumentar um pouco. 109. Então, esqueci de falar. Esse ADS aqui, ó, apesar de estar escrito aqui ADS 1115, que seria de 16 bits, ele não é de 16 bits, ele é de 12 bits, tá? Comprei assim, veio lacrado, e todos os testes que eu fiz ele só tá lendo 12 bits. Então eu não estou tendo uma precisão boa aqui na leitura de corrente, tá? Não ficou legal. Então eu não vou nem me atentar a esse ajuste agora, porque com esse ADS aí não fica legal. Aqui o limitador de corrente, ó, zerei. Eu vou colocar aqui, ó. Também, ó, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 10, ó, ele já marcou 20, tá vendo? No 20, ele continuou no 20, porque eu não estou tendo precisão da casa de 1 mA aqui. Ele está marcando a cada 20 e 20, por causa desse ADS. Beleza? Agora vamos fazer umas medições aqui na tensão. Ó, tô com 10, 12, 13. E aqui a gente vai ver o chaveador. Tá? O chaveador já está ligado aqui, né? Esses 3 fios, esse aqui não está ligado. Vem esses 3 fios aqui, ó. E está conectado aqui nesses 2 transistores. Que vai chavear o relé 1 ou o relé 2 de acordo com a tensão de saída. No caso aqui eu configurei no software para ele chavear acima de 9. Não, acima de 8, perdão. Ó, tá no 6, 7. A hora que eu passo para 8 ele já chaveou o relé 1. Para baixo de 7 ele volta pro primeiro tap. Ele chaveia de acordo com a tensão lida e não com a tensão setada. E o próximo chaveamento é aqui, ó. 19, chaveou. Menos de 17, voltou. Acho que vai dar para ler aqui esse multímetro de cima. Tá marcando a tensão de saída da fonte. E o multímetro aqui de baixo tá marcando a tensão de entrada em cima da ponte retificadora. Agora eu vou demonstrar o funcionamento dos chaveadores. Eu vou aumentando a tensão de 1 em 1. Ó, pode ver que o multímetro de cima está marcando 1 volt, 2 volts, 3, 4, 5, 6. Ele vai chavear em 9. Pode ver que o multímetro de baixo está marcando 12
12.5, 12.6. 8 volts na saída da fonte. A hora que eu selecionei 9 volts, ele chaveou para o segundo enrolamento do transformador. E a tensão aqui agora em cima dos transistores subiu para 26 volts e meio. Eu estou usando um rolamento de 20 volts do transformador. Vou continuar subindo a saída da fonte, 10 volts, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele chaveou para o último enrolamento. Agora a gente tem aqui, ó, a tensão máxima de 42 em cima dos transistores de saída. Vou colocar a fonte na saída máxima, 30 volts. Acompanhando o osciloscópio ali, rodando, a fonte está regulada para 30, saída desligada, e ele está aqui com 5 volts por divisão. Eu vou ligar a saída da fonte. Pode ver que ela fez 2 degraus. Eu vou desligar de novo. Eu vou colocar em modo single aqui para ficar mais fácil de ver. Vamos ligar a saída. Tá vendo que agora ela fez só um degrau? Isso aqui é o chaveador. Como eu desliguei, demorou um tempinho para o capacitor descarregar. Então eu vou parar de novo, eu vou desligar. Vamos esperar um tempo aqui para o capacitor descarregar. A hora que o capacitor descarrega quase que completamente, aí ela tem o tempo de carga do capacitor quando o relé chaveia. Por isso que ela pode fazer esses 2 degraus aí na rampa de subida, quando a tensão selecionada necessita do último enrolamento do transformador. Vou ligar a saída. Tá vendo? Subiu a primeira rampa, aqui o relé chaveou, demora um tempo aqui para ele carregar o capacitor, subiu de novo e fez aqui a última rampa. Isso aqui não tem problema, ela não deu overshoot, não deu nada. Agora eu vou desligar e vou ligar de novo antes do capacitor descarregar. Ó, desliguei, liguei. Vendo? Fez uma rampa limpa sem o chaveamento, porque o capacitor ainda estava carregado, então não precisou. A hora que o relé chaveia, ele já está com a tensão na saída. Eu estou com o osciloscópio rodando ali, ó. Estou selecionado aqui para 10 volts, a saída está desligada e ele está ali em 2 volts por divisão. Vou colocar ele mais devagar. Vou ligar a saída. Pode ver que ele já ligou e já chaveou o primeiro enrolamento. Vou desligar. Vou colocar aqui para 5. Vou aumentar aqui para 25. Ó, pode ver que ele deu um picozinho ali na hora que ele já chavear, porque o relé tem um delay para chavear, mas isso não causa problema na utilização. Ligou, vou fazer de novo. Agora não deu nem tempo de descarregar ali, ele continuou. Vamos ligar de novo. Agora não fez mais, né? Depende um pouco do tempo de acionamento do relé. Vou colocar aqui 15 volts. 15, ó. 1498. Aqui a medida oficial. Desliguei. Vamos ligar a saída. Beleza. A única coisa que daria para tirar um 10, mas eu não tirei, é o seguinte: eu vou colocar aqui em 5 volts. Vou colocar aqui 1 volt por divisão. Eu vou ligar a saída aqui. Deixa eu segurar direito aqui. Vamos colocar em single. E eu vou dar um... Pronto. Tá vendo? Observando aqui, ó. Quando a tensão tá para baixo de 10, para baixo de 9,
ele tá dando um pequeno saltinho ali, ó. Eu não consegui fazer uma curva suave ali, mas é muito pouco, tá? Creio que não vai ter problema. Eu vou colocar uma tensão um pouco menor ainda. Vou colocar 3 volts. E vou colocar aqui em meio por divisão. Desliguei, vou colocar em single. Aqui, ó, aqui deu pra ver melhor, tá vendo? Até o operacional estabilizar, ele deu esse pequeno salto, tá? Mas é bem pouco. Só faltou isso para tirar 10. Vou fazer mais um teste de resistência aqui na fonte agora. Tá, a saída tá ligada, tá? Eu tô com 2 volts por divisão, ela tá ajustada para 12 volts. Eu vou desligar a saída. Tá? Eu vou ligar. Ela tá ajustada para uma corrente de 1 ampere. E aqui eu tenho os 2 fios da saída da fonte. Se eu fechar um curto aqui, ela parou lá em 1 ampere e a tensão caiu, porque está em curto. Tá? Eu abri, pode ver que a tensão subiu. Tá? Vamos fazer aqui, ó. O que está batendo é o relé do chaveador, porque como está em 12 volts, ela está no primeiro, já está selecionado o segundo enrolamento. Tá? O que eu quero demonstrar com isso? No retorno, quando eu coloco o curto aqui, a tensão cai. Quando eu vou soltar o curto, ela não pode ter nenhum pico de overshoot ali, ela tem que voltar exatamente nos 12 que estava ajustado. Né? Eu vou colocar uma tensão menor aqui. Pronto, agora está no primeiro enrolamento do chaveador. O relé não vai estar batendo agora. Não está vendo eu bater aqui. Vou fazer um teste rápido aqui para medição do ripple. Eu estou aqui com 9 volts na saída. Tá? Aqui está a saída. A corrente aqui está setada para máxima, 3 amperes. Aqui eu tenho a saída do osciloscópio, medindo ali 9.12. Eu vou desligar só para, ó. Desliguei, caiu. Liguei, voltou ali para os 9. Tá? A linha perfeita, sem oscilação. Eu vou usar essa resistência aqui que eu tenho. Tá? Por isso que eu coloquei esses 9 volts, que é para não exceder o limite de corrente aqui. Com essa resistência colocada, esse multímetro está medindo a corrente. Ó, 2 amperes e meio. Colocado na saída. E vamos aqui para o osciloscópio. A linha de saída está ali, ó, perfeita. Eu tirei a corrente agora, ó, 8.99. Vou colocar a corrente aqui. 8.98, 99. E ali o sinal está perfeitinho. Eu vou aumentar a tensão de saída agora aqui, ó, para do 13 volts, vai. Só que agora se eu colocar a carga, travou ali, ó, 2.9 amperes. Ela já passou para corrente constante, entendeu? E aqui tá a tensão de saída, também sem oscilações. Como o meu ajuste aqui, ó, de corrente, tá vendo que eu tô aqui em 200 miliamperes, tá 1 por 1. Se eu vier aqui, eu tô aqui, ó, medindo a saída de tensão. Deixa eu colocar a luz aqui. Eu tô medindo a saída de tensão aqui do ajuste de corrente. Opa. Deixa eu ver se eu não fiz. Tá vendo? Eu ajustei aqui, ó, 200 miliamperes. Ali está em 196 milivolts, tá? Basicamente o ajuste é 1 por 1. Deixa eu ver se a ponta vai parar quieta aqui, sem ter que segurar. Aí,
Se eu vir aqui, ó, aumentar o ajuste de corrente 500 miliamperes, já chegou ali, ó, quase 500 milivolts. Vou colocar aqui 1 ampere, tá, 1 volt. Tá dando um pouquinho menos porque como tem a tolerância do resistor, a hora que a gente faz o ajuste aqui, ele muda um pouco. Tá? Não fica exatamente 100%. Vou colocar aqui na corrente máxima 3 amperes. Eu tenho ali, ó, quase 3 volts, tá? Então, como eu estou usando aqui uma referência de tensão de 4 volts, teoricamente a corrente máxima que eu vou conseguir com esse arranjo é 4 amperes, tá? Se quiser montar para 5 volts, você pode vir aqui e mudar o valor dos resistores de referência do TL e aumentar essa referência aqui para 5 volts. Aí você vai conseguir 5 amperes. Agora, se quiser mais do que 5 volts, aí tem que recalibrar os valores do operacional aqui que faz o controle de corrente e mudar o código, mudar o fator de multiplicação para você conseguir uma corrente maior do que isso, tá? Eu não recomendo mais do que 5 nessa placa, porque ela já não foi pensada nisso. A outra coisa que eu quero mostrar aqui, eu peguei um vídeo aqui da internet, depois vocês procurem se quer ver, ele faz o review completo dessa fonte aqui, ó. Aqui está o nome do vídeo, é do David Jones, desse canal aqui, eu sempre acompanho. E ele está testando essa fonte aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele tá fazendo um teste que ele colocou a fonte em modo de corrente constante. Ele colocou a saída ajustada para 3 volts, colocou uma corrente limitada em 1 ampere e colocou uma carga de 2 amperes. E olha aqui o que a fonte fez para liberar a saída. Ela deu um overshoot e depois estabilizou a tensão. Aí ele vai fazer mais um teste aqui, ó, com essa fonte aqui da Keysight, para comparar. Ó, essa fonte ela não deu overshoot. Ela percebeu o pico de corrente aqui e ela fez essa curva para corrigir. Aqui, ó, ele está testando no caso essas duas fontes aqui dessa marca aqui que eu nem sei falar o nome. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simular a mesma condição que ele fez lá. Ó, 3 volts na saída. Eu tô com uma carga aqui, ó, 0,47. Eu tô com 4. Se fosse 0,50 daria 2 ohms. Então dá quase 2 amperes ali. Então eu vou ligar aqui, ó. Pode ver que ele deu, ó, 3 volts. A corrente limitou. A corrente você não está 100% ajustado por causa do probleminha do ADS que eu falei lá. Então vamos considerar que é 1 ampere. Se quiser colocar mais aqui, dá para colocar. Pronto. Então eu estou em modo de corrente constante, ó. Estou com o LED ali, está aceso. E a tensão de saída não chegou no 3, ficou em 2,3, porque eu estou limitando, certo? Vamos ali no osciloscópio. Estou ali, ó, 2,34 volts. Então vou desligar, vou colocar aqui em single e vou ligar a fonte na mesma condição que ele fez lá no vídeo. Beleza? Acho que ficou legal. Eu vou fazer aqui, ó, vou colocar mais corrente. Pronto, agora chegou no 3 volts, 1,3 amperes, porque eu liberei a corrente. Olha lá onde a tensão foi, ó. Vendo? A tensão foi até lá em cima.
Aqui eu tenho aquele probleminha que eu já falei, né? Dá um pequeno overshoot aqui até ele estabilizar. Acontece até uns 7, 8 volts. Para baixo disso não acontece. E aqui sem estar no modo de corrente constante. Vou voltar aqui no modo de corrente constante. 1.1. Single. E vamos fazer mais um. A rampa sobe limpa, tá vendo? Funcionando bem. O meu controle aqui, basicamente, é por hardware. Tá? Apesar de eu ter o software aqui controlando digitalmente, é o amplificador operacional que faz essa limitação de corrente. E essas fontes que ele está mostrando aqui, possivelmente tem alguma interferência no software para fazer esse limite. E aí por isso que ela dá esse overshoot aí. A outra comparação que eu vou fazer é com essa, mais um teste aqui desse canal, com essa fonte da Arrival aqui, tá? Ele vai fazer um teste aqui. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Tá vendo? Na hora que ele liga a fonte, ela dá um pico aqui, ó, de 2 volts que ele falou, e depois ela volta ao normal. Tá, isso aí é um probleminha que essa fonte aqui tem. Essa fonte da Hive, deixa eu ver se eu boto a foto dela aqui. Até nessa fonte aqui que eu me inspirei bastante para construir as minhas, tá? Mas esse é um problema já conhecido que essa fonte tem. Basicamente deve ser aquele mesmo caso que aconteceu na minha, por causa da tensão negativa dos operacionais. Enquanto a tensão não estabiliza, ela dá esse pico aí na saída. Era o problema que eu estava tendo aqui na minha fonte também, que eu consegui corrigir com aquele transistor lá. Vou fazer mais um teste aqui, ó. Eu estou em 500 mV por divisão. Eu vou deixar mais sensível ainda, ó. 200 mV por divisão. A fonte está ligada. Eu tenho esse botãozinho aqui que liga e desliga o transformador, tá? Ó. Desliguei. Liguei. Carregou. Desliguei. Então vamos para a tela do osciloscópio, ó. Eu vou ligar. Que basicamente não dá nada. Eu vou desligar. Tá? Nenhum pico, nenhuma interferência na saída. Para não ter perigo de deixar algum equipamento conectado e ligar ou desligar a saída dela. Vendo? Isso basicamente não é praticamente nada, tá? Em 200 mV por divisão. Ó, o funcionamento aqui ficou assim, ó. Eu deixei 4 botões e 4 botões de função, né? A função tá atrelada ao display e um botão aqui de liga e desliga a saída, e o encoder também é clicável. Então o primeiro botão é menu. Ele vai entrar, o menu tá bem simples, tá? Por causa da memória que eu falei. Eu vou ter aqui o OCP e o OVP. Não está salvando o OVP, nem o OCP, nem PROM. Ele sempre vai voltar aqui no valor máximo da fonte. Aí você ajusta aqui também sem alterar o dígito, tá? Se precisar ligar essa proteção. E aqui mais um toque no cal, você entra no menu de calibração, como eu já tinha explicado. Aqui V7 e 7, tá? Em qualquer um dos dois, aí o clique do encoder muda a casa decimal que você vai ajustar. E aqui para a corrente também mesma coisa. Memória, se apertar o botão memória, ele vai gravar. Seleciona qual posição você quer, ele está mostrando ali Store. Ele vai gravar os valores que estão ajustados aqui.
Por exemplo, eu vou mudar aqui para por 10. E 2 amperes. Apertou a memória, vou pôr ali na memória 1. Confirma aqui no encoder. 10, 2 amperes. Vou voltar aqui e tá lá, 10, 2 amperes. E para ele chamar a memória, você dá um toque aqui no botão do encoder. Aí ele vai vir aqui em call, ele vai puxar a memória. Lembrando que se tiver em modo de ajuste, aí o botão do encoder vai mudar a casa, não vai chamar a memória. Você tem que sair do ajuste, clica aqui, escolhe qual você quer e dá um toque aqui para ele chamar a memória. Botão liga e desliga, ligou, desligou, sempre vai funcionar em qualquer função, mesmo no menu, tá? Ele não está mostrando aqui, mas ele está ligando e desligando. Ajuste de tensão, 20 volts, 10 volts, 0, 10, 20, 30. Tá mais simples, mas eu não tenho muita memória aqui para poder colocar muitas funções, mas ela tá simples e funcional. O que precisa já está aqui.